Oi, meus amigos. Forte abraço para todos vocês. Hoje é um dia especial. Nós estamos estreando o ZaraCast, essa versão podcast, e eu espero que vocês gostem. E para estreia no dia de hoje, quem está aqui comigo, a doutora Solange Lessa, essa amiga competente, essa ativista participativa que nos ajuda com várias pautas, seja contra a ideologia de gênero, seja com os abusos desse nosso governo estadual, pela nossa liberdade, contra o passaporte sanitário, né? Pelos valores de família, os valores cristãos. É um prazer, minha amiga. Obrigado por estar aqui comigo nesse dia da estreia, um dia especial. Muito obrigado por estar aqui comigo. Ale, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, foi muito especial. É muito bom estar com você nesse momento, né, da sua vida. E eu me sinto especial por ter sido a primeira convidada e estreia, né? Que seja a primeira de muitas, né? Com certeza. E será a primeira de muitas, né? Nós queremos fazer desse ambiente, pessoal, um ambiente agradável, um bate-papo sempre sincero, como sempre foi, né? Um bate-papo gostoso para vocês que estão assistindo, não aquela coisa maçante, tá? Inclusive, eu quero sugestões, ok? Mandem sugestões para nós, porque é através dessas sugestões que a gente vai fazer desse podcast um momento cada vez mais agradável, pessoal. Para começar, eu vou tocar num assunto aqui com ela, que é craque, doutora Solange Lessa, que lutou ao meu lado e de outras pessoas contra o passaporte sanitário. Não foi um dia, não foram 2, nem 3. Estivemos em diversas manifestações, estivemos em audiência pública, Sim. Em dias de votação, seja na Câmara dos Vereadores ou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com outros médicos, com deputados, né, lutando contra essa aberração do passaporte sanitário, que nada mais é do que controle social. E eu gostaria que você começasse falando um pouco para a gente, minha amiga. Ale, a gente teve junto no final do ano, né? Antes também do final do ano lá na Lesp, quando teve a votação da lei Bruno Graff, que foi impedida, né, várias vezes de ser votada. Um episódio muito lamentável, inclusive na última audiência, né, quando nós estávamos lá. Ainda tinha o deputado Arthur Duval simplesmente tirando onda com sofrimento de mães que estavam ali mostrando que tinham perdido filhos com efeitos adversos, que estão eclodindo, cada dia mais, surgem mais efeitos adversos da picadinha. A gente estava lá com essa pauta muito urgente, né, de aprovar contra o passaporte sanitário. Eu costumo chamar de passaporte insanitário, né, por que da obrigatoriedade de algo, né, que ainda não temos dados científicos, a gente só tem uma bula, né, com poucas pessoas testadas, ou seja, é um experimento em andamento, né, com uma terapia gênica, ainda sem comprovação, né, e as pessoas estão submetidas a essa obrigatoriedade sem a menor necessidade disso estar acontecendo, né? Nunca antes isso foi visto na história. E nós estivemos dia 7 de janeiro, né, na frente da Câmara dos Vereadores, na Prefeitura de São Paulo. Nós caminhamos da Praça da Sé, nós saímos da Praça da Sé, né, da frente da Catedral. Nós andamos, né, acho que cerca de 7 quilômetros, né? Num dia de chuva. Num dia de chuva, tá? Tinha até que bastante gente nessa manifestação, né? Porque as primeiras que eu participei, que a gente foi no World Rally, né? Você estava lá, eu também, que foi isso antes da Lesp, antes da prefeitura.
Tinham muito poucas pessoas ainda envolvidas com o assunto, né, das picadinhas, dos efeitos adversos, do que ainda estava por vir, né? E nesse dia 7 de janeiro, chuvoso, nós caminhamos até a prefeitura. Eu tive a oportunidade de subir até o 9º andar, conversar com os representantes da Casa Civil, né? No gabinete do no gabinete do prefeito. O prefeito não apareceu, mas ele mandou seus representantes para conversar conosco. Estava eu, o Dr. Caivano, o John Cage, a Rosi, que é uma ativista lá em Suzano, né? O Patrick Folena subiu conosco, e a menininha, que agora esqueci o nome, né? Que estava representando justamente as crianças que não estavam querendo tomar picadinha, né? E estava nessa eminência de liberar as picadinhas para as crianças. Ou seja, se a gente já estava vendo efeitos adversos acontecendo em adultos, imagina o que não estava por vir em crianças. E daqui a pouco eu entro até em detalhe o que aconteceu. Que algumas mães já até me procuraram, né? Depois, procuraram em sala de space, em clubhouse, onde eu tive a oportunidade de participar, mostrando que os filhos estavam com pseudotrombose, com a coagulopatia toda alterada, né? Uma perna mais inchada do que a outra, outros vão ter que tomar anticoagulante para o resto da vida. Criança de 11 anos, de 13 anos, né? Já com uma vida completamente limitada ali. Que absurdo. E ali, naquele evento do dia 7 de janeiro, a gente lá conversando com o pessoal da Casa Civil, do gabinete lá do prefeito, eles nos chamaram de antipicada, né? Eles falaram pra gente vir aqui receber o pessoal antipicada. Daí eu falei assim, como é que eu posso ser antipicada se eu dediquei minha vida para estudar picadas? Microimunologia. Fala um pouquinho, né, para nós dessa tua experiência. Eu vou falar um pouquinho do meu currículo. Eu sou biomédica, formada pela Unifesp, com mestrado em microimunologia pela Unifesp também, com foco em doença hospitalar, né? E picadas. Então, e eu fiz o meu doutorado pela Universidade de São Paulo, né? Em epidemiologia molecular, biologia molecular e microbiologia. E depois eu fiz um MBA na CETESB, Secretaria do Meio Ambiente, em Saúde Pública e Ambiental. E terminei com meu pós-doutorado, uns 5 anos, pela Universidade de São Paulo, no Instituto de Química, em Bioquímica e Epidemiologia Molecular. Uma coisa que é impressionante, meus amigos, vocês acabaram de ouvir um pouquinho da experiência e sobre o currículo da doutora Solange Lessa. Eu repito, eu digo assim porque ela é minha amiga. Então, dessa minha amiga, que além dessa experiência, desse profissionalismo, ela é participativa. Eu participei das audiências, nós estamos sempre brigando por pautas conservadoras, mas essa experiência eu vi de perto, eu vi fotos, né? E é uma coisa, o que me chama a atenção, que é uma coisa absurda, nós olhamos as fotos, vocês nos mostram, doutora Solange Lessa e os outros médicos, falando, olha, está acontecendo isso daqui. Então, nós estamos vendo. Mas o que está acontecendo, na prática, é uma espécie de cancelamento da verdade. Sim. Então, o que a grande mídia não mostra, olha, isso não é... Eles estão tentando estão podando as verdades. E nós, através das pequenas mídias, através de alguns profissionais, eu poderia citar alguns, como o programa Pingo nos Is. Eu não perco um programa Pingo nos Is. Se eu não posso ver num dia lá às 18 horas, eu assisto ou mais tarde ou no dia seguinte. Por quê? É a informação de verdade, né? Então, isso me assusta um pouco, porque ninguém está divulgando o que está acontecendo, né? Não. E logo no começo, quando tudo começou, quando chegou de fato, né, a pandemia, eu costumo chamar de fraudemia, né? Quando chegou a fraudemia e quando
logo em seguida começaram a clamar por essas picadinhas, eu fui uma das primeiras a avisar. Cuidado, trata-se de X, não é bem o que vocês estão imaginando. Estão falando que tem 100% de eficácia, mas ainda ninguém testou, ninguém está sabendo o que está acontecendo. Bom, eu fui automaticamente cancelada, levei paulada pra caramba e aí eu ainda tô em Shadowban, né? No meu Twitter. Então, sim... Isso é perseguição. É total. Eles derrubam contas, né? Doutora, eles derrubam as contas, seja de Twitter, de Facebook, porque você não pode falar isso. Mas quem disse que não pode falar? Eu gosto muito do posicionamento do Guilherme Fiuza, esse grande jornalista. Por quê? Ele fala a verdade, o que nós queremos ouvir sem medo de cancelamento. Sim. Porque hoje em dia está acontecendo isso. As pessoas ficam até receosas do que pode falar e não pode. Mas que liberdade que é essa? Não existe meia liberdade. Não existe meia liberdade, pessoal. Eu sempre digo isso daí. Ou temos liberdade de fato e de direito, ou não temos. E quando eu falo de liberdade, é liberdade para todos os cidadãos brasileiros. Não é um grupo de cidadãos. Ou se tem liberdade, ou se não tem. Ao ponto, eu vou até fazer um complemento aqui, de as manifestações pacíficas, as quais... ou das quais eu participei de várias, nós participamos, essas manifestações serem chamadas de ato antidemocráticos. Espera aí, como é que são atos antidemocráticos se não teve um ato de violência, se não teve um quebra-quebra, não teve nenhuma briga? Ao contrário de manifestações, eu vi várias, eu cheguei a filmar no dia seguinte, manifestações da esquerda, onde quebraram a agência bancária, invadiram concessionária de automóvel, picharam a Avenida da Consolação inteira, depredaram o metrô, jogaram pedra em cabeça de guarda, que eu vi o tamanho da pedra, era mais um tijolo do que uma pedrinha. E a gente nunca ficou sabendo o que aconteceu com esse policial. Eu não fiquei sabendo o que aconteceu com esse policial depois. É uma ótima colocação. Então eu não entendo, mas esse tipo de manifestação violenta ser chamada... E o pior, democrática? E o pior, pelo judiciário, ser chamada de democrática. Então... o que está acontecendo no Brasil? Falando de Brasil, porque isso não é estado de São Paulo apenas, é Brasil. O que está acontecendo aqui? Então, essa inversão de coisas, isso muito me preocupa. Demais. Eu até, mudando a pauta um pouquinho, fala para nós um pouco sobre essa questão da liberdade. O que a gente está vendo, né? Que cada vez mais a nossa liberdade vai se encolhendo. Quando eles falam, né? Estado democrático de direito, isso me assusta. Porque isso lá, para mim, está completamente associado com ausência de liberdade, né? Com ou você concorda comigo, ou você vai ser cancelado, ou você vai estar na nossa mira, ou a gente já colocou um alvo nas suas costas e... se segura daqui para frente, entendeu? Porque você vai ser perseguido, né? Então, que liberdade a gente está tendo? Eu acho que a gente já nem vive mais uma democracia, né? Já faz algum tempo que a gente vai percebendo isso. Que dependendo do que você fale, olha só, a gente não pode falar determinada coisa, a gente tem que falar, substituir por outra, porque senão automaticamente um lado é cancelado, mas o outro pode falar o que bem entende. Então, que espécie de liberdade é essa? Liberdade é para todo mundo. Se eu não concordo com você, entendeu? Posso te ouvir, né? Mas proibir a pessoa de questionar, e isso é que a gente viu agora, foi exatamente isso, Ale. A gente foi proibido de questionar coisas óbvias, né? Ciência não é feita de um lado só. E para isso a gente precisava de liberdade, tanto na ciência, quanto a liberdade médica, né? Para diagnosticar, para curar, para cuidar do diálogo paciente-médico, isso acabou. Dentro da ciência só tem um lado que é ouvido. O meu lado não é ouvido. A gente se fechou numa espiral de silêncio
E isso é liberdade? Então, quer dizer, a gente não está vendo liberdade acontecendo. Liberdade é uma coisa que sumiu. Isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Isso é grave. Eu não sei, todo mundo fala de 1964, todo mundo fala da época do regime militar, mas eu não vivi, né, nessa época. Eu era pequena quando acabou o regime militar. Mas meus pais, eles sempre contaram para mim que era uma época branda, que era censurado quem tinha que ser censurado, que a censura era muito pontual, que não acontecia o que está acontecendo agora. Agora, além de tudo, a gente está vendo a Constituição todo santo dia totalmente picada, rasgada, suja, estuprada, em nome de alguns direitos de algumas pessoas sendo reescrita de alguma forma, e as suas liberdades, só porque você faz parte de um outro lado, porque você pensa diferente, isso não é democracia, isso não é liberdade. Exatamente. Né? Eu posso dar ponto ao contraditório. Eu já fui cancelada em vários lugares, em lugares assim, até que eu nem imaginava que eu ia ser cancelada, né? De amigos muito próximos, de fazer parte de uma comunidade em específico, né? E essas pessoas, elas simplesmente me tiraram de grupo de WhatsApp, de comunidade X, que eu fazia parte, porque eu ousei colocar para eles que, olha, vamos dar um contraponto nessa história? Não está todo mundo muito igualzinho? Não está todo mundo pensando igualzinho? Não está todo mundo pensando idêntico? Então, vamos pensar por um outro lado? Vamos tentar entender o que está acontecendo agora, né? Simplesmente me cancelaram, simplesmente me tiraram dali. Então, aonde que isso aqui é liberdade? Aonde que você tem respeito à liberdade de expressão por pensar diferente? Né? Então, quer dizer que agora você não pode pensar diferente, você não pode questionar o óbvio. As coisas estão acontecendo, né? Que nem na semana passada mesmo. Acontecendo uma série de pessoas chegando para mim falando, eu piorei muito depois que eu tomei a 4ª dose da picada, né? Eu tô assim, eu nunca tive essa dor de cabeça e agora tá tendo. Bem que você tinha falado isso, né? Poxa vida, mas lá atrás, quando eu falei, questiona, vamos tentar entender, vamos pensar um pouquinho, né? Será que é pra gente sair correndo, tal? Vocês me tiraram a voz. Vocês simplesmente me chamaram de tudo quanto é ista que tem, e me cancelaram, me tiraram de grupo, não conviveram mais comigo, não queriam mais conversar comigo, não queriam mais saber de mim. Então, isso é liberdade, né? Ué, você falou aquilo que você achava. Se você achou que aquela verdade tua é plena de direitos, né? Eu ouvi o que você tinha para me falar. E nem por isso eu saí cancelando, nem por isso eu parei de conviver com você, né? Mas eu, automaticamente, a partir do momento que eu abri a minha boca, a partir do momento que souberam que eu estava fazendo live, participando de sala, participando de manifestação, participando de alguma coisa, fui automaticamente cancelada e logo já veio um rótulo. É um assunto... Nós estamos em 2022. Parece que nós voltamos no tempo... Eu nem sei em quanto tempo nós voltamos. Esse cancelamento que a doutora Solange Lessa mencionou, sobre o que nós estamos conversando aqui, eu vi nós vimos vários médicos sendo cancelados. O que não dá para entender alguns senadores cheios de processos, como o senhor Renan Calheiros, são mais de 17, 18 processos, nem sei se tem mais. Com certeza tem. Falando sobre medicina, como se ele conhecesse do assunto, e fazendo cancelamento de médicos. Então, políticos, incompetentes, fichas sujas, falando sobre medicina. E cancelando médicos, quando, na verdade, os médicos têm a experiência. Os médicos se formaram naquilo e trabalharam anos. Ou trabalham anos na medicina, sendo cancelados. Então, isso é gravíssimo o que está acontecendo. Só que isso é escolhido pontualmente. É só para um lado. Não é para todos os lados. Nem deveria ser. Na verdade, a censura, ela não pode existir.
As pessoas têm que ter liberdade de falar, de ir e de vir, de agir, né? Eu vou repetir muito isso. Não existe meia liberdade. Ou se tem ou não se tem. E isso vale para todos os cidadãos. Eu vi jornalistas sendo perseguidos. Nós vimos. Jornalistas sendo perseguidos. Manifestantes presos. Eu sei quem são os manifestantes. Não jogaram uma pedra, não houve um ato de violência, apenas verbalizaram. Sim. Apenas verbalizaram. Foram presos. Sim. Eu estava na porta da delegacia a noite que eles foram presos. Eu vi cantor sertanejo de 81 anos, Sérgio Reis, sendo perseguido, porque falou. Ele apenas verbalizou. Não é isso? Então, quer dizer, manifestantes, jornalistas, nós vimos deputado federal. Ameaçaram acabar com pingos nos is. Há poucas semanas aí, num jantarzinho ali que aconteceu. Com a mídia, porque está incomodando uma ala. O seu Rodrigo Pacheco, eu vou falar o nome dele aqui, se sentiu incomodado e ameaçou o Pingo nos Is, que é um baita programa da Jovem Pan, né? Que uma fatia gigantesca da população assiste. Né, mas incomoda por quê? Porque está mexendo no vespeiro. Então, né? O que aconteceu com a Paola, mulher do Daniel Silveira, absurdo, não tem nada, né? Eu sou formado em Direito, jamais poderia... primeiro que eles não são, segundo declaração do Daniel Silveira, eles não são casados no papel. Mesmo que fossem, não poderiam mexer com ela. Porque o que eles fizeram? Eu estou falando do judiciário, né? Para atingir o Daniel, eles mexeram com a mulher e bloquearam os bens da mulher. Tudo isso que a gente está falando, meus amigos, parte, né? Tudo isso que a gente está falando é essa censura, né? Esse ataque à liberdade e sem atos de violência, né? Por isso que eu te falei, Ale, quando eles falam em Estado Democrático de Direito, me arrepia a coluna. Me arrepia a coluna, porque daí você já pensa, o que vem daí? O que eles estão armando? O que mais vai sair daí, né? E é muito complicado, porque você não consegue atingir a totalidade do que você gostaria, né? E liberdade é isso. Para mim, é isso. É você não só de ir e vir, mas falar o que você quer, dizer o que você pensa, fornecer uma dialética para que as pessoas raciocinem em cima daquilo. Questionar, gente, não é proibido. Se deve questionar. Mas, é o que eu estava até conversando hoje com um colega, eu até falei isso. Eu falei assim, a propaganda para emburrecimento, ela é muito forte. E isso é aplicado desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde a época né, do bigodinho. Isso desde sempre é feito, porque a propaganda negativa, repetida várias vezes, colocando medo, deixando a pessoa, né, acuada, sem livre pensar, sem a capacidade de discernir, né, emburrecendo a sociedade, você transforma as pessoas em massa de manobra. Então, é muito mais fácil eu conduzir, eu fazer você obedecer que nem uma ovelha, né? E isso até tem um trabalho na psiquiatria, que agora eu até esqueci quem foi que escreveu. Foi um psiquiatra que escreveu, muito bom até. Eu recebi até num e-mail meu. Eu estava lendo esse trabalho e ele fala isso, que é muito fácil você trabalhar com hipnose, né, coletiva. É muito fácil você fazer o que era feito, né, pelo Joseph Goebbels, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Colocar aquela ideia repetida 1 milhão de vezes até que você aceite aquilo como verdade, né? Então, eles acuaram as pessoas, falaram, não, olha, isso mata, aquilo mata, se você não fizer isso, você não vai estar protegido, se você não fizer aquilo, você não vai estar protegido, entendeu? Isso é para o seu bem. Era a frase predileta do Joseph Goebbels, né? Então, você conseguiu hipnotizar 60% da população, ou mais, né? As pessoas, hoje, você conversa, gente que estudou, não é gente que não tem nível universitário, não é o menos aí
esclarecido, vamos dizer assim. São pessoas formadas. São pessoas formadas, são pessoas que já tiveram, que têm pós-graduação, que têm um nível bom de entendimento, né? Você não consegue conversar, porque massa simplesmente de manobra, né? viraram massa de manobra. Massa de manobra. Então, se você dá um ponto ali, você virou um ponto fora da curva, você tem que ser censurado, né? Praticamente você sente como se viesse aquela tarjinha, né? Que vem quando você fala alguma coisa sobre C19 e que não é o que o consórcio quer que você fale. Porque, sim, você estabeleceu um consórcio. E o consórcio fala o que ele bem entende. Até os maiores impropérios e as coisas que nunca aconteceram dentro de um livro de imunologia ou de biologia, né? Ou de genética, até, microbiana. Então, eles podem falar o que eles querem. Não vem selinho embaixo. Para maiores informações sobre a doença, acesse tal site. Se eu apareço hoje em qualquer live, em qualquer convite que me surja, eu vi, porque isso aconteceu semana passada. Uma amiga nossa foi compartilhar uma live que eu fiz com a Belinha, até, na semana retrasada. Nossa amiga maravilhosa. Beijo pra Belinha. Simplesmente apareceu, né, a etiquetinha ali embaixo para maiores informações sobre C19. Acesse não sei o que lá, como se eu fosse a fonte de desinformação. Quando a gente sabe muito bem quem são os patronos, né, os grandes criadores da desinformação, da desonestidade intelectual. E é isso que está tirando as nossas liberdades. A desinformação. Nós não podemos permitir. Aliás, participamos... Olha, só nesses últimos 3 anos foram tantas manifestações, seja com 2, 3 pessoas, sim, seja com 10, 50, ou em manifestações gigantes, 1 milhão, né? Pedindo pela liberdade, né? Pelo nosso direito de ir e vir, de se expressar. Por quê? Para que caminho que nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Se nós nos calarmos, se nós permitirmos essa censura, isso só piora, só vem avançando, né? E quando a gente pede isso, eu repito, não é para um grupo de cidadãos. Aliás, eu vou entrar num assunto aqui com a doutora Solange Lessa, é um assunto que me incomoda demais, que me tira o sono, que é a ideologia de gênero. Né? O que querem fazer com as nossas crianças? Né? Aonde querem chegar? Né? Porque uma coisa é a educação, é a formação dentro do lar. A outra coisa é a criança na escola, né? Que vai lá para aprender português, matemática, geografia, física, química, isso já num estágio mais alto, né? Então, isso está me incomodando demais. Nós participamos de manifestações na frente da prefeitura contra a ideologia de gênero. Nós lutamos muito contra isso daí. Nós continuamos lutando. Essa é uma pauta que eu vou continuar lutando. Agora como pré-candidato a deputado estadual e a posteriori, luto e vou continuar lutando pelas nossas crianças, principalmente essa questão da educação, da formação, porque não pode um professor decidir o que uma criança de 3, 4 anos quer para ela. Então a coisa está gritante e os pais acabam perdendo o controle. Sim. Fala um pouco para nós sobre isso daí. Então, Ale, eu não sou tão afeita, né, quanto você, mas o que a gente vê é por fora, né? Na verdade, eu não tenho filhos ainda, né? Estou na fila de adoção. Quero deixar isso aqui muito claro. Na verdade, eu tive 2, mas eles viraram anjinhos, então eu resolvi estar na fila de adoção. Entrar. Mas, assim, o que a gente percebe é que parece que tudo fica bem mais difícil, né? A cada ano, a coisa vai ficando cada vez pior. E parece que esses 2 anos que a gente não teve aula presencial, né? Que teve aula online, eles usaram e abusaram para militar. Exatamente. Né?
Exatamente. Então, assim, os conhecidos que eu tenho, né, que são pais, assim, e são bastante vizinhos meus, tal, parentes meus, tudo, eles falaram isso, que, assim, de 5 até 13 anos, né, e a minha irmã mais velha, ela é psicopedagoga, ela dá aula no município há 20 e poucos anos. Ela é um ponto fora da curva lá dentro. Tá? Ela tenta fazer a diferença, né? Porque ela é de direita, ela é como nós. Então, ela vê que as coisas, assim... O princípio lá eu esqueci como é que é o nome, né? Do preceito lá que eles não sei o que, da cidade. Currículo da cidade, né? Que eles dão para esses professores. É tudo para isso. É tudo voltado para a implantação dessa Agenda 2030 da ONU. Exatamente. É para a implantação dessa ideologia de gênero que nunca deu certo. O primeiro caso que eles tentaram, a teoria, né, a tese teórica da onde isso foi tirado, que é lá da Inglaterra, eu esqueci o nome do pesquisador, né, era um psiquiatra, tal, que ele fez esse teste de ideologia, né, de transexualidade em 2 irmãos gêmeos, né? Bom, o resultado foi o pior possível, né? Porque ele estimulou, contrariamente à natureza humana, um dos irmãos a virar mulher, né? Essa criatura cresceu com depressão, com vários problemas até a fase adulta e culminou, né, que ele se automutilava até que ele conseguiu o intento final, que era suicídio. Se eu não me engano, foi isso mesmo. E a família inteira ficou desestruturada por causa dessa situação. Porque ele simplesmente, desde, acho que de tenridade do garoto, ele enfiou na cabeça que ele tinha que ser uma menina e o outro ia ser menino, né? Só que menino também criado de uma forma muito esquisita ali. Então, a gente vê que, assim, é tudo para acabar com a família, com a estrutura domiciliar, com a estrutura familiar, né? Esse currículo da cidade também é uma coisa muito complicada, porque ele praticamente, ele é só sobre essa implantação de ideologia de gênero para tirar datas afeitas ao calendário judaico-cristão, ou seja, não tem mais Natal, tá? É dia do Pinheirinho. Segundo a minha irmã mesmo, ela contou para mim. É dia do Pinheirinho. Aí, cada mês, acho que tem uma cor lá, diferente, já para deixar implícito, né, o arco-íris, a bandeira, né, da ideologia, né? Gente, eu não sou homofóbica. Para mim, o que cada um faz é problema seu. Exatamente. Agora, mexer com criança, não. É complicado, porque criança... ela parte do princípio de crescimento e desenvolvimento por etapas. Isso, eu e a minha irmã, a gente é muito clara nisso, né? A gente conversa muito sobre isso, porque eu gosto bastante dessa parte pedagógica. Criança tem que ter fase. Criança não tem que pular fase. Ela não tem que conhecer sobre sexualidade aos 3, 4, 5 anos. Vai ter a fase dela conhecer. E ela decide o que ela achar melhor quando for conveniente, né? E acertadamente, em família, conversando com seus pais, porque isso já não existe mais. A gente não percebe mais isso. O que é muito triste nisso é que vai se entrando por uma outra seara, né? Que eu acho muito complicada, né? Que é a parte de você ver pessoas mudando de sexo para praticar esportes, pessoas que são atletas de alto rendimento, num certo segmento lá do esporte, era nulo, não ganhava uma competição, não ganhava nada, mas quando mudou para o sexo feminino, depois de receber 30 anos de testosterona, né, o que é gravíssimo, porque fisiologicamente você não vai virar mulher porque você passou a tomar estrógeno e progesterona em 2 minutos. Né? Você recebeu 30 anos de uma carga hormonal. É a mesma coisa a mulher que quer virar homem, tá? Você não vai virar homem porque você está tomando uma dose altíssima de testosterona, tá?
fisiologicamente somos totalmente diferentes. Exatamente. Tá? O coração do homem é maior, a fibra muscular do homem é maior, ele tem mais força, né? A impulsão no esporte, né? A corrida masculina, ela é mais forte, ela é mais espaçada e com certeza vocês conseguem alcançar muito mais metros do que uma mulher, né? Porque os tendões são diferentes, a compleição óssea é diferente. Recebeu uma taxa, recebeu benefício, porque a testosterona é um benefício, né? É um benefício que nós temos, mas a gente tem muito pouco. Mas homens têm um benefício de 30, 40 anos recebendo aquilo. Ah, mas é porque eu me descobri mulher hoje, entendeu? E resolvi ser. Tudo bem, mas não tire a vaga de uma mulher no esporte. Porque eu pratiquei esporte minha vida inteira. E, assim, você passa por série de base. É o que a Ana Paula Henkel fala e fala muito bem. Ela fala muito bem. Entendeu? Eu concordo com ela, inclusive, já comentei várias vezes no Twitter dela sobre isso. Sabe? É muito triste, porque você tem que passar por prova, você tem que passar por teste de doping. Então, se você vai disputar alguma coisa, você passa por um teste de doping. Mulher passa o tempo inteiro por teste de doping. Então, quando você... Por que para eles não têm esse teste de doping tão acirrado? Porque a gente, se tiver um traço ali acima do que é preconizado pelo Comitê Olímpico, você está fora. Mulheres não podem jogar se tiver com um traçozinho acima, né? Agora, por que um cara que recebeu testosterona a vida inteira, que ele está com todos os traços acima de testosterona, pode continuar participando numa boa, vamos lá, vamos continuar jogando e tirar a vaga do feminino, né? Fora outros problemas, né? Que a gente começou comentando, mas não finalizou, né? Sim, temos liberdade para sermos o que quisermos. Só que mexer com a cabeça de uma criança de 3 a 6 anos, não, né? Ou em fase de desenvolvimento, eu digo, tá? Se ela, sei lá, com 16, 15, 16, 17 anos, né? Na fase onde todos os hormônios estão ali, florescendo, não sei o quê, chegar pra mim e falar, olha, mãe, quero ser homem ou quero ser mulher, né? Nos casos inversos aí. É uma coisa. Agora, você favorecer isso em escola, mostrando para a criança que, olha, é muito mais descolado você pertencer a esse mundo. Porque é isso que eles fazem. Tocou em 2 pontos aqui. Eu vou começar, eu quero falar desses 2 pontos, frisar uma coisa. Esse negócio do esporte, que a Ana Paula Henkel comenta tão bem no jornalismo e você comentou muito bem aqui, eu acho de uma covardia com as mulheres que não tem tamanho. Porque não vai ter mais feminino. Como a doutora bem colocou, como é que você vai pegar... E cadê as feministas agora? Eu vou citar um exemplo aqui, ele já saiu da ativa, nem está correndo mais. Imagina o Usain Bolt participando de uma prova de 100 metros com uma mulher. Eu peguei um atleta que já se aposentou, mas olha o tamanho da covardia. É o mesmo caso da natação que nós vimos. A altura da pessoa, a força muscular é uma covardia com as mulheres. É claro que esse homem que virou mulher, ele ganhou a prova. Então, quer dizer, não dá para competir, né? E a Ana Paula Henkel, ela comenta muito bem. E na contramão, né, Ale? Você vê mulheres querendo virar homens para disputar alguma prova de esporte em alto rendimento? Eu nunca vi. Não. Ou ao contrário, isso nunca aconteceu. Não, né? Exatamente. Então, quer dizer, será que não tem uma malandragem aí? Aí eu lembro do livro do Ben Shapiro, né? Do Lado Certo da História. Nunca houve tanta liberdade. Né? Mas a gente nunca viu uma geração tão doente, tão cheia de mimimi. Então, quer dizer, você não pode falar certas coisas, porque automaticamente você já é rotulado de outras, né? E isso é muito complicado, porque isso volta naquele ponto. Isso tira as nossas liberdades. Isso te põe numa espiral de silêncio. Então, quer dizer que agora você não pode comentar, né? Então, você não pode falar, porque senão vem um grupo que se considera minoria, né? E te processa, como foi o caso, inclusive, da Tiffany,
que travou uma verdadeira guerra lá com a Ana Paula Henkel em Brasília, né? E ela mostrando por A mais B e se defendeu lindamente, mostrou lindamente a realidade, né? Colocou todo o discursinho dela abaixo de zero, né? Então, quer dizer, ela era um homem medíocre quando jogava voleibol no masculino. Não ganhava nada, né? Não tinha impulsão devida, etc. Mas quando virou mulher, pronto, né? Não tem quem perca, né? O time que ela tá sempre é vencedor e o time outro, obviamente, vai sair em desvantagem, né? Não digo que vai perder todas as vezes, mas assim, vai sair em desvantagem, porque ela tem o benefício hoje dos 30 anos que ela recebeu, né? Como o Rodrigo, de testosterona. Eu vou repetir um negócio aqui, que é para vocês, meus amigos que estão nos assistindo. Uma coisa, nós defendemos, é claro, nós falamos isso abertamente, nós defendemos valores conservadores, nós defendemos algumas pautas, né? Isso é claro. Então, valores de família, pátria, liberdade, né? Nós somos cristãos, né? A doutora Solange Lessa é minha amiga, né? Nós respeitamos todas as religiões e é assim que tem que ser, Mas uma coisa é muito importante. Ninguém aqui é preconceituoso. Não. Nós não somos. As pessoas têm direito de escolherem o que elas querem para si, para a vida delas. É o direito dos cidadãos serem felizes, escolherem o que eles querem para eles. É do direito. Só que induzir uma criança de 3, 4 anos na escola, mexer com a cabeça dessa criança. Então, quer dizer, tá lá o papai e a mamãe dentro do lar, ou os pais, tá tendo educação dentro do lar, e vem um professor e acha que tem o direito, através dessa ideologia de gênero, né? Da qual a gente combate, ou a qual a gente combate muito, né? Seja nas ruas, na prefeitura e aonde for. Esse professor acha que ele tem o direito de mexer com a cabeça da criança. 3, 4 anos, 5 aninhos de idade. Isso é um crime. Isso é absurdo. Há quem ache isso normal. E eu falo, eu não vou parar de combater isso daí. Com criança, as crianças são o futuro do nosso país. As crianças que merecem todo o cuidado, todo o amor, toda a afetividade, né? E aí eu falo em todos os sentidos, né? Crianças nas ruas, apolítico, criminoso que mexe com merenda escolar. Um vagabundo desse tem que ir para a cadeia, ganhando propina em cima de merenda escolar. Me lembrou até de um tal de governador que agora ele é vice-presidente. Aliás, a gente achava que ele era oposição né, ao PT. Uhum. Então é um crime. E as crianças merecem todo o cuidado e todo o carinho. E nós vamos combater de perto esse negócio de ideologia de gênero. Não é agora, não. A gente já vem lutando contra isso daí. Porque existe alguma coisa por trás que vem avançando. Tem. E você disse muito bem. Eles querem acabar com a família. Querem acabar. Qual que é a razão de acabar com uma estrutura familiar? A família é a base da sociedade. Ale, eu vou até mais longe. Eu acho que eles querem acabar com o Ocidente. Entra naquela, teoria da conspiração. Não, não é. Não, nessa Agenda 2030 que você bem colocou. A intenção é essa. É enfraquecer o máximo possível com essas bobagens, porque você não vê isso no Oriente, você não vê isso na Coreia do Norte, por exemplo, você não vê isso na Rússia, tá? Você não vê isso em países com exército formado, você não vê isso na China, né? Você vê exércitos bem formados, você vê família sendo família, né? Porque é aquela velha e boa hipocrisia que a gente estava até comentando anteriormente, né? Para mim uma coisa, para você o pior, né? Para mim o capitalismo mais selvagem, para você a pobreza absoluta, né? É a hipocrisia, Exatamente. né? A famosa hipocrisia. Mas, eu acho que foi Marx que falou isso, né? Para você tentar acabar com
com o Ocidente, você tem que pensar em invadir esse país como se fosse um sistema imunológico, né? Você tem que implodir ele de dentro para fora. Eu acredito que tenha sido isso aí que eu vi. Porque, sendo assim, você acaba com os costumes, com a família, com a crença judaico-cristã, e aí você acaba com o país também. Exatamente. Então, eu acho que é bem isso que a gente está vendo. Implode o país, né? Implode o país, porque você acabando com os costumes, com a serenidade daquele lugar, enfraquecendo com essa confusão, porque isso é uma confusão, isso é uma teoria confusa, né? Que, o ser humano, ele não nasce homem ou mulher. Gente, isso é biologia, desculpa. Ou o ser humano, ele é XX ou ele é XY. Se ele for XX, ele é menina, tá? E se for XY, é menino. E não me venha com essa linguagem idiota de gênero, porque isso não existe. Isso não existe. Isso é, mais uma vez, a minoria, né? Tentando mandar na maioria, ou seja, o rabo abanando o cachorro, com coisas que, assim, não se completam, não se fazem, não se determinam. Porque como é que você faz com autista, com surdo-mudo e com cego? Tentando mudar o português, tentando mudar a língua, né? Trazendo um aforismo, trazendo uma tendência da língua inglesa, que seja da língua mundial, que seja que agora todos os descoladinhos estão falando todes, né? Elo, sei lá o que mais ali. Não precisa disso, Não precisa disso. Não precisa disso. Então, eu sempre vejo daquela forma. Dividir para governar. Confundir para governar. É tudo virar massa de manobra. Tudo virar massa de manobra. Emburrecê-los ao máximo que puder. Porque enquanto a gente fica se distraindo, discutindo esse tipo de idiotice, né? De idiosincrasia, entendeu? Eles vão avançando território adentro, né? Com outras coisas que lá isso não existe. Isso nunca existiu, né? Mas eles impõem isso pra gente, por quê? Porque até então, quem que caminhava? Quem que andava bem? Os países do bloco ocidental, né? Porque se a gente for olhar geopoliticamente falando, os blocos dos países orientais, eles nunca andaram muito bem das pernas. Então, agora o interesse é esse, né? Vamos dividir para a gente dominar aquele território. Então, me parece que, mais uma vez, essa confusão com ideologia de gênero, né? Com língua, que eu até nem sei falar aí, com linguagem neutra, né? Então, você não precisa mais fazer prova de português. Você não precisa mais prestar prova de português e redação em concurso, né? Basta você... Como é que vai ser daqui para frente? Vamos criar uma nova norma na língua portuguesa. Exatamente. Né? Vamos criar uma nova norma para interpretação de texto. Já está difícil, já não está bom. Exatamente. Se a gente for olhar para a educação, o ranking do Brasil não é um dos melhores do mundo. Exatamente. Né? E esses anos todos de PSDB aqui em São Paulo também não ajudaram em nada. Né? Não, pelo contrário. Não ajudaram em nada. Então, assim, nós achávamos que era oposição ao PT e nunca foi. Nunca foi. E agora, falando sobre segurança pública, vamos entrar nessa pauta aí. Eu estou vendo em São Paulo, que eu estou acompanhando de perto, mas estou vendo também pelo Brasil, o que estão fazendo com os nossos policiais. Né? Então, coisas graves vêm acontecendo. Por exemplo, ministro do Supremo proibir polícia de entrar em morro no Rio de Janeiro ou de sobrevoar de helicóptero, né? Proibiram. Né? Em São Paulo, policiais sendo proibidos de filmar ou estão dando arminha de choque para policial. Esse negócio da segurança pública tá crítico. É uma maldade o que estão fazendo com os policiais.
Olhando pela ótica de São Paulo, então, quando o governador prometeu aumento para os policiais, assim que ele entrou e ele não cumpriu, então foi uma maldade com a polícia do estado de São Paulo. Isso não vem acontecendo só em São Paulo, vem acontecendo no Brasil. Esse negócio da segurança pública não está nada bem. Não. A coisa está feia em matéria de segurança pública. Na Avenida Paulista, em São Paulo, eu ouvi um número, são 60 assaltos por dia com roubo de celular. Só Exato. roubo de celular. O que você tem a dizer sobre isso daí? Vamos falar também sobre essa questão do armamento, entrando nesse assunto também. Ale, é aquela coisa, né? Ah, mas São Paulo sempre foi violento, mas sempre foi violento porque nunca teve uma política de segurança pública eficaz, né? Sempre, ao longo dos anos, paulatinamente, a gente foi vendo a desvalorização da polícia. Por mais que você fale, as leis são feitas lá no Congresso, beleza, né? Pelo ministro da Justiça, tal. Tudo bem, só que quem coloca a lei, se eu não me engano, acho que é o artigo 147, né, da Constituição Federal, são os estados, é responsabilidade dos estados e municípios, né? Através da força pública dos estados e municípios. O que a gente está vendo ao longo dos anos? Isso não é de agora, isso não começou agora, né? Isso a gente tem que buscar desde lá, quando a presidência era do Fernando Henrique, até agora, até esse presente momento. O que a gente foi vendo? Bandidolatria, né? Vamos tirar o poder da polícia, né? Vamos deixá-los cada vez mais coagidos, né? Então, hoje, o policial, ele não pode prender. Se ele não tiver prova, se ele não tiver uma série de fatores ali do lado dele, você é advogado, você sabe melhor do que eu até, né, Ale? E isso coíbe. Isso coíbe. O policial fica com medo de tomar algumas atitudes devido à burocracia que criaram. Piorou. Arminha de choque e câmera para filmar a ação. Se ele vai fazer uma revista num bandido, ele não tem, né, como fazer isso da forma como deveria, né? Porque aquela câmera lá pregada em cima dele, isso inibe também a função dele, que é a malha protetora, né? Então, assim, fora que o salário da Polícia de São Paulo era bom, né? A gente até ouvia, não, é bom, tal, não sei o quê, mas eles foram tirando cada vez mais benefícios da polícia, foram tirando cada vez mais alguma partezinha aqui e ali é descontada, né? Então, assim, eles não têm viatura boa para trabalhar, eles não estão... Então, eu posso até pegar por dados do bairro onde eu moro, né? Que eu tenho amigos que fazem parte do Conseg. E lá é uma viatura para o Butantã inteiro. Que absurdo. Um bairro gigantesco. Tá? Então, se acontecer qualquer ocorrência, e quase todo dia acontece, né? Como que você vai ficar esperando essa única ou duas, que seja, né, viaturas, chegarem ali naquela sub-área, né, do Butantã? Não sei, porque às vezes pode estar acontecendo uma ocorrência a 10 quilômetros dali, e aí? Como é que faz? Hoje a Polícia de São Paulo tem o pior salário do Brasil. Um estado como São Paulo, que é responsável por quase 40% do produto interno do Brasil. A Polícia de São Paulo tem o pior salário do Brasil. Imagina o seguinte, né? Imagina os policiais que agora estão recebendo arminha de choque, indo para um confronto onde os bandidos estão usando submetralhadora, fuzil, né? Não tem esse negócio de revólver. Os bandidos estão fortemente armados, né? Aliás, assaltaram uma joalheria no Shopping Ibirapuera, foi agora. A joalheria Drizum, no Shopping Ibirapuera, esse fim de semana, de dia.
Os bandidos entraram dentro do shopping Ibirapuera. Ou seja, estão ousados, né? Mas veja ousados. só, eles têm uma série de garantias, né? É tudo, a justiça foi inteira feita para eles, né? E não ficam presos Não, quando não são fica, pegos. porque é audiência de custódia, Exatamente. né? Aí depois tem... E é uma sorte também ser preso, né? Porque, tá bom, é a terceira maior população carcerária do Brasil. Do mundo é aqui do Brasil. Tá, mas acontece o seguinte, a gente tem que ver que você está cometendo crime, tem que ser preso, tem que cumprir. Só que você cumprir 1/3 da tua pena, você já está fora, né? Você já saiu feliz da vida pela porta da frente para cumprir condicional, o que quer que seja. Tem direito à visita íntima, tem direito a receber indenização, né? É para a família do preso. Tá, mas e o policial? Que às vezes, muitas vezes, inclusive, morre numa ação dessa. Exatamente. A não família volta do policial casa. não tem direito? Não tem direito a receber indenização. Tem direito de receber o corpo e arcar com as custas. Que absurdo. Né? Tem equipamento para o policial estar trabalhando? Não tem, mas o bandido, ele está lá, bem protegidinho, com direito à visita íntima, a pagamento de pensão, Eles recebem mais alto que o salário mínimo. Exatamente, e com o nosso salário, né? É com os nossos impostos que a gente paga essa façanha. Exato. Eles não trabalham, né, para isso. Eles não trabalham para isso e ainda tem todas esse arcabouço jurídico feito para cima deles. Né? É tudo para, salvaguardar o bandido, a vítima que se lasque, o policial mais ainda, né? Então, tudo bem, é uma estrutura que tem que mudar lá em Brasília? Concordo, é uma estrutura que tem que mudar lá em Brasília, mas lembra quando teve lá a lei para colocar, acho que era como é que era o nome? Aquele que do próprio Moro, mas foi aquela para colocar o excludente de licitude. Ok. Né? Ok. Enxugaram, cadê que o excludente de licitude foi lá? Então, quer dizer, eu tenho direito a me defender, não tem? E o presidente vem defendendo essa bandeira há tempos. Há muito tempo. Então, quer dizer, a gente sabe, né, porque eu conheço policiais que se acontece, por exemplo, deles entrarem numa comunidade e eles acertarem o bandido, o traficante que está lá e trocou tiro com a polícia, eles têm que pagar o advogado. Todas as custas judiciais saem do bolso do policial. Que é isso? Que então, absurdo. Vai chegar um momento que a malha protetora da sociedade, e pior, né? Quando eles vão para esses bailes funks aí, para ajudar o trabalhador, né? Que muitas vezes ele nem consegue pedir, né? Para a polícia chegar lá, eles são recebidos a garrafada, a xingamento, né, a toda sorte de violência, e não podem responder à altura, porque se responderem à altura, não tem excludente de licitude e eles acabam sendo processados. E aí tem que arcar com as custas do processo. Então vira uma bola de neve, né? E as coisas só pioram, né? Só piora. Não melhora. Não. Fala para nós sobre essa questão. Num outro momento nós estávamos conversando sobre a questão do armamento, né? Pois é. Que entra no assunto liberdade. Sim. Aliás, várias das coisas que nós falamos aqui entram no assunto liberdade. E essa questão do armamento, do sujeito, do cidadão, ter o direito de ter uma arma em casa, se protegendo. Imagina o seguinte, o bandido pula o muro da casa, vai lá assaltar ele não pode ter uma arma para se defender, proteger a família. Entrou dentro da propriedade privada, né? E o nosso presidente, é outra bandeira dele, eu sei que é a minha, é a sua, é a nossa bandeira, de nós termos o direito. Porque ninguém vai comprar uma arma, não é essa a questão, não é para isso, para sair na rua fazendo besteira, não é essa a questão. Fala para nós um pouquinho sobre isso daí. E eu acho que até mais importante, né, Ale, é que todo o outro lado, o que eles falam? Porque todo mundo vai sair armado na rua, vai ser um tiroteio, um bang-bang, porque vai dar arma para todo mundo. Primeiro que não é tão fácil assim,
Não é tão simples. Tem uma burocracia. Existe uma burocracia gigante nisso. A arma não é a coisinha mais barata que existe na face da Terra hoje, né? Ainda custa caro. Ainda custa muito caro. E não é todo mundo, porque tem gente que realmente não gosta, tem gente que realmente tem medo, tem gente que não... Que trata como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? Eu sempre costumo brincar, né? O perigo da arma é quem tá por trás dela, né? Porque a arma não funciona sozinha, ela não sai atirando sozinha. Alguém tem que apertar o gatilho. Alguém tem que apertar o gatilho. Então, cadê que você fiscaliza, né? Porque eles falam, mas é porque quanto mais CACs e armas na rua, mais o bandido vai assaltar e mais eles vão roubar as armas desses CACs. Aí eu te pergunto, né? Quando que bandido tem arma legal? Aí eu te pergunto, da onde vem aqueles fuzis do tráfico de droga, submetralhadora, armamento de guerra, não é de CACs? Não. Isso é contrabandeado, isso daí vem de algum lugar. Da onde vem a gente não tem nem ideia. Ou tem alguma ideia. Eles acham que é roubado do CAC. Não é. Como é que o CAC, ele treina, ele sabe, ele não está disperso. Existe uma burocracia, né? Para eles existe também. Uma burocracia, você tem que passar por psicólogo, né? Não é uma coisa assim, tão trivial, vou lá comprar a minha... Não é qualquer um. Né? Como era antigamente, né? Inclusive. E outra coisa, eles não respeitaram o plebiscito que houve, né? Há anos atrás, falando... vocês querem arma ou vocês não querem arma? Eu votei para a gente continuar armado, né? Sim, eu gosto de arma. Eu acho importante, né? Você poder se defender. Sim. Né? Não é para sair atirando a esmo, né? Que nem muitos fazem com armas ilegais que chegam, a gente sabe por onde, né? Por divisa de território, né? Pelas fronteiras brasileiras, também por porto, né? A gente sabe de onde vem, né? A gente sabe qual é o pacote, né? Então, não é a arma que você vai ter que passar por teste psicológico, né? Que você vai lá no clube de tiro, que você vai testar, né? Teu poder de tiro, que você vai aprender a atirar, a reagir a certas situações. Você não vai sair armado na rua. E não é para todo mundo sair armado também. Vai quem quer, compra quem quer, usa quem quer. Tem quem quer, né? Quem tem esse direito de se defender. Principalmente o trabalhador rural. Exatamente. Né? É só clicar no Google, né? MST, né? Exatamente. Invasão, gado, plantação. Vocês vão ver o horror que era. Exatamente. Era um horror isso daí, né? E ontem mesmo a gente teve um episódio feliz de uma invasão, sim, de propriedade privada, porque o shopping em Iguatemi é uma propriedade privada, para uma manifestação, né? No mínimo hipócrita, porque todo mundo que estava lá era bem parrudo. Exatamente. Né? Podia estar trabalhando muito bem. Exatamente. Né? Tinha gente muito bem vestida, inclusive com roupa de marca lá, né? E a gente sabe muito bem que quem frequenta hoje o Iguatemi é justamente a turminha do outro lado, que tem poder aquisitivo para comprar certas coisas, certos produtos que lá tem, né? Como bolsas de 10 mil dólares e por aí vai, né? Eu não entro no Iguatemi, por exemplo, né? Agora, cadê os seguranças daquele lugar? Não, estavam desarmados? Esse episódio foi pessoal do MTST dentro do Shopping Iguatemi. Vejam vocês se tem cabimento uma coisa dessa daí. Vejam vocês. Que é tudo... dessa turma é tudo planejado. É propriedade privada, né, Ale? É tudo planejado. Se a gente for olhar os chefes de Estado ou ditadores desarmamentistas, Nicolás Maduro, né? Então, quer dizer, em outros países que querem que a população seja desarmada, quem são? Ditadores, né? Assim como foi Hugo Chávez, assim como Chile, assim como é o Lula, desarmamentista, quer ver a população desarmada, né? O Chile, agora o Canadá, né? Que é outro ditador. Então, essa turma que quer ver a população desarmada. E sempre com esse véu da virtude, né? É o véu da virtude. Sim. Então, assim, para você ser bacaninha, você tem que seguir os mesmos preceitos que eu, porque senão você não é uma pessoa legal.
Entendeu? Você é ruim porque você quer arma. Então, você é uma pessoa... Você é grotesco. Eles têm Você um não é monte... bonzinho. Eles têm um monte de segurança, não é isso? Eles têm um monte de segurança armado para proteger eles. Dentro de um carro blindado eles andam, mas a população não pode. Assim fica fácil. Assim fica fácil. Né? Assim fica muito fácil. Minha amiga, para fechar, eu vou entrar num assunto com você que está bombando no Brasil, já não é de agora. Nós temos falado muito disso daí. E é um dos assuntos que mais nos preocupa, que é essa ditadura do judiciário no Brasil. Né? Essa interferência dos poderes. Né? Nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa interferência do poder judiciário que está gritante, né? Ministros do Supremo tomando atitudes absurdas, invadindo o poder, desrespeitando o poder executivo, o chefe do poder executivo. Mas ai se fosse ao contrário, ai se o chefe do poder executivo desrespeitasse, saísse das 4 linhas e desrespeitasse o judiciário, né? Fala um pouco para nós. E o pior, né, eles falam que são os guardiões da democracia. Que eles são o bem contra o mal, né? E a gente sabe muito bem quem é o mal para eles, né, nessa história. Então, assim, a gente incomodou porque somos os deploráveis, vamos dizer assim, falando, né? Vendo essa situação. Então, alguma coisa falhou nesse meio do caminho. E eles, ou seja, a população acordou, a maior parte acordou, a gente alertando, né? As coisas foram mostrando. O Pingos nos Is, que é muito importante. Fomos às ruas. Fomos às ruas, pedindo liberdade, porque o 7 de setembro, né? Eu encaro da seguinte forma... Tá bom, foi decepcionante em uma parte, para mim, foi. Mas, por outra, a gente estava ali justamente para quê? Para pedir liberdade. Exatamente. Tá? Exatamente. Liberdade porque tinha, inclusive, vazado um certo vídeo onde a pessoa falava lá que liberdade é que eleições não se ganham, né? Tal. Então, assim... E nem se pode falar palavrinha, né? Não, nem se pode. Exatamente. Tá? Nem se pode falar palavrinha. Então, assim, a gente sabe o que foi falado, o que até mesmo motivou ainda mais que a gente fosse às ruas, e o mote principal foi realmente liberdade. Então, a gente está pedindo liberdade já há muito tempo, né? E a partir do momento, que é o que a gente estava até falando lá atrás, logo no começo, a partir do momento que eles citam Estado Democrático de Direito, se auto-intitulam pessoas que defendem o Estado Democrático de Direito, a democracia, como se o outro lado fosse um bando de deplorável, que não soubesse raciocinar, não soubesse pensar, né? E não defendesse uma ditadura, isso me preocupa. Acontece justamente o contrário. É uma subversão. É uma subversão. Acontece justamente o contrário. Quem joga fora das 4 linhas da Exato. Constituição Federal Exato. São eles. E o que é subversivo, né? É uma situação distópica que a gente está vivendo. Leva a gente a essa situação distópica que a gente está vivendo, né? Onde só um poder manda, os outros são anulados. Não é nem que eles não são obedecidos, é anulado mesmo, é anulado. Não, a gente manda aqui e vocês se virem, vocês que lutem para se sobressair ou sair dessa situação. Então, fica inviável a gente falar que a gente vive numa democracia. Não estamos vivendo. Não. Estamos vivendo a ditadura do judiciário, né? Eu, junto com outras pessoas, doutora Solange Lessa participou ao nosso lado de várias manifestações. Nós lutamos por liberdade, né? E é um assunto, é uma pauta que nós vamos repetir sempre, né?
Não existe meia liberdade. Não. O que vem acontecendo no Brasil é um avanço perigosíssimo, né? Porque eles, ministros do Supremo, saem fora das 4 linhas da Constituição e vão avançando. E vão avançando. E o que nos preocupa? Justamente o que está acontecendo. Quer dizer, eles criticam o Executivo, eles acabaram com prisão em segunda instância. Sim. Nós vemos vários bandidos de colarinho branco sendo soltos. Vários bandidos de colarinho branco sendo inocentados. Basta dizer um presidente aí que está disputando as eleições... Que nem devia, né? Que nem devia. Foi condenado, foi réu, foi preso. Com né? provas sobradas. Com provas sobradas. Teve dinheiro de propina sendo devolvido aos milhões. As provas estão lá ainda, né? Então nós falamos as provas estão lá ainda. Petrobras, dinheiro para fora, fundo de pensão. Quer dizer, a coisa que chega na casa do trilhão. Vou repetir, trilhão. Então é muito dinheiro. Mas as atitudes que esses ministros vêm tomando é uma coisa gritante. E acho que nunca vista antes, né? A gente nunca viu isso. E fazem como se fosse uma coisa normal, né? Como se fosse uma coisa normal. E, assim, alguns argumentos, você até ouve de alguns programas que de repente, eu acabo escutando, o outro lado sempre argumenta assim, mas poxa vida, eles também tomaram atitudes com essa pessoa descondenada e com outros e não permitiram que ele fosse ministro lá naquela ocasião, né? Mas, gente, era uma situação completamente diferente, né? Não tinha condições para ele se assumir ministro ali, né? Exatamente. E a gente não pode se esquecer da ligação com o Bessias, né? Que teve. Então, assim, existia a fome com a vontade de comer ali e estava tudo certo, porque para esse lado tudo pode. Então, a gente volta de novo para um lado tudo, né? Todo poder, né? Para o outro lado, cala a boca e aceita. E isso é muito complicado de dizer que isso é democrático, isso é a favor da liberdade, né? Isso não fere os direitos do cidadão. Todo o 5º artigo da Constituição, né? Toda a parte... Nós tivemos um deputado federal que foi preso. Foi preso. Se ele não recebesse... O outro foi cassado. Se ele não recebesse o indulto do presidente, ele seria preso por mais quase 9 anos. Pois é. Se bem que, mesmo depois do indulto, bloquearam os bens dele ilegalmente e para piorar, bloquearam os bens da mulher dele, né? Que não tem nada a ver com essa história, né? Tudo vindo da onde? Pois é. Dos ministros do Supremo. Porque a nossa crítica não é com relação à casa, não é com relação ao Supremo, é com relação à composição. É com quem vem fazendo isso daí. E nós não podemos ter medo de falar, de nos manifestar. Nós não podemos. Você me conhece bem, assim como eu te conheço, e não pode. Eles querem o quê? Nos calar. Ditar regras e nos calar. Não, cadê a liberdade de expressão? Porque essa liberdade de expressão que a gente pede é para todo mundo. O problema não é o adversário político, se é X ou Y. O problema, assim como o adversário político tem liberdade de se manifestar, todos têm liberdade, não apenas uma parte, né? Porque eles estão censurando. Também vem dessa composição, vem desses ministros do Supremo. Eles estão nos censurando, censurando uma parte. Sim. Né? Que é justamente sobre os apoiadores do presidente. Pois é. E tem gente rindo com isso, né? Muito satisfeita também, né? Compactuando com essa situação. Eu gosto sempre de lembrar que a guilhotina também chegou em Robespierre. Né? Então... Por enquanto, você está aí contando vantagem, achando tudo muito legal, porque só tem um lado sendo perseguido pelo totalitarismo, né, tal. Só que um dia, essa falta de liberdade também chega em você. Exatamente. Isso é muito certo. Isso é muito certo.
Então, não adianta a gente comemorar, achar que, meu Deus, olha que bom, eu estou do lado certo da história, eu estou fazendo tudo que é certo, estou aqui junto com os poderosos, não sei o quê. Tá bom, mas um dia a casa cai para o seu lado também. Exatamente. E às vezes até mais cedo do que a gente imagina. Exatamente. Né? Às vezes cai menos para nós aqui, Ale, e vai cair primeiro para esse outro lado. Exatamente. Que está financiando o consórcio aí, que está financiando toda essa situação, né? A ausência de liberdade é uma coisa que pega todo mundo. Exatamente. Não vai pegar só um lado como está sendo visto agora. A ausência de liberdade, principalmente de liberdade de expressão, de você falar o que você bem entende, e sim, ser o contraditório, ouvir o outro lado, porque é necessário, né? Também acaba para o lado que está defendendo esse tipo de atrocidade, né? Eu considero que, assim, devia ter, para ontem, uma reforma do judiciário, né? Como foi feito lá pelo Trump, né? Assim que ele... Urgente. Esse é um assunto urgente. Assim que ele assumiu, ele fez uma reforminha lá, né? De alguns setores do judiciário, e a coisa ficou menos, né, degringolada, né, do que a gente está vendo. Mas urgente, precisava de uma reforma do judiciário. Eu acho, por exemplo, eu não sou contra, não quero a queda do STF, não quero que acabe o STF, não é isso, entendeu? Eu só acho que o cargo vitalício, o cargo do jeito que é feito hoje, né? E algumas coisas que você vê que são poderes exacerbados para um poder só, concentrados nesse poder só, né? É muito complicado de você administrar. Por quê? Acontece exatamente o que está acontecendo agora. Exatamente. Eu me acho imune a tudo, a todos. Eu mando, você obedece. Eu sou grande, você é pequeno, né? Parece o filminho da Matilda. Não, né? Nós não podemos, né? Nós não podemos. Esse é um assunto... Bom, hoje eu diria que o assunto mais importante é o foco. É virar o canhão para isso. É o assunto mais importante do Brasil. Gostaria já de te fazer um convite para voltar, para a gente falar de outros assuntos, de outros temas, focar no assunto da saúde, um assunto que você tanto conhece e domina e tanto participou, né? Gratidão. Lutou por nós. Ale, eu que agradeço muito o convite, agradeço por estrear, né, o seu podcast, o ZaraCast, e eu com certeza vou voltar mais vezes, a gente vai conversar sobre várias coisas, já me sinto convidada, já me sinto em casa, eu que agradeço muito, viu? Obrigada pela deferência. Tamo junto, eu que te agradeço. Esse espaço, meus amigos, é um espaço da direita, é um espaço conservador, é meu espaço, é seu espaço, é nosso, ok? Vamos usar esse momento para dividir ideias. Repito, tragam sugestões. E, por favor, curtam, compartilhem e comentem, ok? Muito obrigado. Um forte abraço para todos vocês.